Paróquia São Rafael Arcanjo apresenta Terço dos Homens. Vamos lá, vamos ver esse vídeo e mover a nossa noite também embalados por essa canção que é uma oração. Que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Repita comigo: obrigado, Senhor. Isso é viver a quaresma. Ser amado mesmo quando eu não mereço. Amém. Obrigado, América. Vai acendendo aí. Vamos ficar de pé, receber a imagem, começar a nossa noite de oração, entregar a Deus a nossa vida, rezando o hino do Terço dos Homens. Saudamos os irmãos que nos acompanham pela web TV da paróquia. Já digo a você, o nosso terço hoje celebra, nesse mês de fevereiro, 1 ano. Essa noite será uma noite diferente. Nós queremos, como igreja, presentear você através de um exemplo de um dos nossos amigos e irmãos que vem para nos abrilhantar, depois de 1 ano de existência do nosso terço, com um belo testemunho do que Deus é capaz de realizar na vida de nós homens. Então, aí pela web da paróquia, pelo Facebook da paróquia, ou do Terço dos Homens, fique à vontade de colocar os seus pedidos, as suas intenções e reze conosco nessa noite. Vamos receber a imagem cantando.
Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário. O mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo com terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, um santo varão, como bem amado, se chama João. Com toda a força do nosso coração, Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda este mundo com terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem rezando se torna menino e pode mudar do mundo o destino. Ó Mãe e Rainha, ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajude este mundo com terço dos homens. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezando hoje, pegue seu terço e vamos colocar a nossa igreja hoje de forma muito especial, como intenção maior nessa noite de oração, rezando pelo nosso Papa Emérito Bento XVI e por todos os cardeais que essa hora já rezam e se preparam para escolher um novo governo na pessoa de um novo Papa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As três Ave-Marias iniciais em honra à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, as nossas famílias. Ó
Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora de Fátima. Você pode se sentar. Nessa primeira dezena, Deus é capaz, meu filho. Podemos cantar? Nessa primeira dezena, vamos colocar, rezando aqui de uma forma muito carinhosa, pelo nosso querido Papa Emérito, Papa Bento, que hoje apresentou ao mundo um dos gestos mais difíceis de ser encontrado: abrir mão de algo quando a gente não consegue mais dar conta. Que gesto de grandeza! Dizer: Deus tem alguém melhor do que eu para esse momento da igreja. Não é para qualquer um. Vamos rezar essa primeira dezena por nossa igreja e por esse grande homem que nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem. abençoai o Santo Padre, o Papa, as nossas famílias, salvai o Brasil e o mundo inteiro. Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora Aparecida. Vamos cantar. Deus é capaz. Deus tem autoridade, Deus tem poder, Deus tem condições de fazer o que você na sua vida, o que eu na minha vida não temos conseguido. Vamos cantar.
essa realidade e essa verdade. Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer O que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse que faria. Solte sua voz, homem. Cante essa verdade. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse É capaz. que faria. É capaz. Solte sua voz. Cante isso. É capaz. É capaz. É capaz. É capaz. Eu queria convidar. É capaz de fazer O que prometeu. que faria. Você sabe, meu filho, cante. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Se você acredita, cante. Deus é capaz para fazer o que disse. Para fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse. Para fazer o que disse que faria. É capaz. Cante. É capaz. É capaz. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. É capaz. E com essa certeza, essa alegria que a gente chama o Mauro, ele vai se apresentar, vai dizer de onde vem e vai contar um pouquinho do que você acabou de cantar. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus faz com alguém, é capaz de fazer com todos. Se Deus pode, quem somos nós para duvidar? Você que nos acompanha pela web, da TV aqui da nossa paróquia, como a gente disse, a gente está celebrando um ano de Terço dos Homens. E a gente quer nessa noite, o último terço do mês de fevereiro, fazer um terço, vamos dizer assim, diferente. A gente vai ouvir o testemunho do Mauro. Tive o privilégio de conhecê-lo na igreja. A gente já fez bons encontros juntos. Certa vez a gente estava no Largo da Carioca. Para quem passava, juntamos, graças a Deus, Deus é Pai, muita gente para rezar conosco. E o Mauro, o que vai dividir conosco hoje, dividia conosco lá no centro da cidade. Fizemos um encontro, esquenta jovem, alguns retiros para jovens, fizemos outros retiros para homens. O Mauro estava lá conosco. É um amigo nosso, membro de uma comunidade paroquial aqui da nossa diocese. Ele vai dizer de onde vem e vai partilhar conosco, homens, nessa noite em que a gente encerra o nosso mês festivo do nosso terço dos homens. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Sou lá de Realengo, da paróquia Nossa Senhora da Conceição.
E o padre lá é o Monsenhor Luiz Arthur, ele é o vigário, o episcopal, né? O padre episcopal lá do Vicariato Oeste. E Deus esse ano me deu a graça, assim, de receber a investidura para ser ministro, né? E em 1998, quando eu recebi a graça da conversão, meu tio, que era ministro de Eucaristia, ele foi me ensinar. Eu fui com a mãe e com ele para rezar o terço, com ele, e ele foi me ensinar, né? A primeira vez assim, alguém que sentou para me ensinar a rezar o terço, mesmo sendo de uma família católica e tudo, eu não tinha contato com o terço, né? Então ele foi me ensinar lá em 98, e quando a gente estava rezando o terço, ele olhou para mim e disse assim: Mauro, um dia um padre vai te chamar para ser ministro de Eucaristia, e você não vai poder dizer não. E assim, isso foi em 98, né? Já se passaram aí uns anos, e o Monsenhor, assim, eu saindo da capela da adoração, aí o Monsenhor me abordou e fez o convite, e eu contei para ele, ficou até arrepiado, que eu contei para ele: Monsenhor, não tem como eu dizer não, mesmo com o catecumenato, com tudo, com a turma, com tudo que eu tenho que fazer, eu vou ter que assumir mais essa missão aí, porque meu tio disse lá em 98 que um padre iria me chamar para ser ministro, eu não poderia dizer não. Então o senhor é esse padre e tal. Ele ficou muito emocionado, né, por eu ter contado isso para ele. Então eu sirvo ao Senhor lá na Nossa Senhora da Conceição, e também junto a Maranatá e a Renovação, né? Mas mais particularmente com o Maranatá, pelos retiros dos homens e tudo, que a gente sabe que tanta dificuldade que os irmãos estão, né? E aí eu me identifico muito com o carisma Maranatá por conta do resgate. Mas lá em abril de 98, eu estava em casa, né? E eu fui rezar um Pai Nosso e Ave Maria para dormir. E aí estava lá na sala rezando um Pai Nosso e Ave Maria, porque minha mãe está até aí. E aí meu pai e a mãe ensinou, eu fui rezar lá para dormir. E naquela noite de abril de 98, aconteceu a graça da conversão, que tanto eu muitas vezes pedia, mas não acreditava que Jesus podia fazer. Eu conhecia Jesus de falarem dele, né? Minha família falava dele, de Maria, mas eu não sabia que esse Jesus poderia fazer isso por mim, sabe? Tinha uma coisa que eu pedia muito para ele assim, eu dizia assim: Senhor, não me deixa morrer assim, porque se eu morrer desse jeito, eu não sei, eu não vou conseguir olhar nos teus olhos se eu morrer desse jeito. Então não me deixe morrer assim. Mas eu acrescentava mais um pedido sobre esse pedido. Eu dizia para ele assim: mas me dá uma oportunidade de lutar. Não me alcance quando eu estiver sem forças nenhuma. Me deixe ainda um pouco de forças para me lutar. E graças a Deus ele atendeu. Porque lá eu estava com 35 anos, hoje eu estou com 51. Então ele me deu a graça lá naquele momento. E naquele momento, assim, desculpe assim, é para honra e glória do nome de Jesus, eu estava comentando com a mãe. Ela estava falando assim: nossa, Mauro, há quanto tempo, quantos anos você dá o testemunho? A mãe está com 91 anos, eu sou o 10º filho, estou com 51, a mãe está com 91. O pai foi para Jesus com 95. E aí ela falou assim: tantos anos, né, Mauro? Eu falei: mãe, sabe assim, quando alguém liga para dar o testemunho, e eu vou como se fosse a primeira vez, sabe? Porque uma vez na Canção Nova, eu ia participar de um encontro, e aí eu pedia muito a Deus, porque eu não estava me sentindo muito bem, sabe? E eu pedia a Deus que me orientasse, sabe? Diante daquele programa. E aí Deus me deu uma passagem, que hoje eu não me lembro qual o trecho, mas me lembro exatamente da passagem, que Jesus disse assim: se você se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu me envergonharei de ti diante de meu Pai. E aquilo nunca mais esqueci, sabe? E vou assim com muito amor mesmo, para a honra e glória do nome de Jesus, para falar que esse Jesus é um Deus vivo e ressuscitado no meio de nós, e que pode fazer tudo que nós com fé pedimos a Ele. E foi assim que aconteceu.
comigo, isso é um sinal, sabe? E quando eu rezava, né, para vir para cá, o tempo todo me vinha aquela passagem, não sei se vocês lembram, de uns amigos que se reuniram para pegar um paralítico, né, um coxo, para abrir o telhado e botar ele através do telhado para se aproximar de Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Então me vinha muito isso, sabe? Quando eu rezava para vir para cá. E você vê, eu fico imaginando o assunto, né, entre eles. Poxa, não, esse homem vai conseguir tirar você dessa maca, esse homem vai conseguir fazer você andar, esse homem vai endireitar a tua vida, esse homem, né, incentivando a ele, mas além de incentivar, ainda tiveram que deixar de trabalhar, fazer ter todo aquele trabalho de destelhar a casa, né, para botar aquela maca ali, para ele ter um encontro pessoal com Jesus. E esse Jesus, ele está o tempo inteiro assim mesmo, querendo ter um encontro pessoal conosco e com o nosso irmão do lado, sabe? Foi assim comigo, só que comigo não teria como eu muitas vezes vir. Por quê? Porque eu tinha um empecilho grande, que era a minha aparência. Porque quem me olhava dizia assim: caramba, que mulher linda. Mas não era uma mulher, era um homem. Então era dificílimo para mim ir nos lugares. Então, como eu fui criado na igreja católica, eu tinha um amor enorme por Maria e pela igreja. Mas aí eu ia vestido de mulher, aí ficava lá na Nossa Senhora da Conceição, a minha paróquia mesmo, eu tenho umas pilastras assim, e eu ficava na última pilastra atrás, ouvindo a missa, vestido de mulher, de cabelo grande. E dali, como todo mundo me conhecia, que eu sou cabeleireiro, dali eu já saía, antes do padre dar a bênção, eu já saía pela última porta assim e já ia embora. Mas sempre que eu podia, eu estava ali na missa, com muita vergonha, porque eu não conseguia olhar Jesus crucificado, não conseguia, pela situação em que eu vivia. E aí, quando Deus me alcançou, eu estava desse jeito, já tinha posto muito silicone no corpo inteiro, com seios enormes. Então, naquela noite, quando Jesus me alcançou, que era uma força, que eu cheguei e disse: não, acabou isso para mim. Mesmo com aquilo tudo, mesmo com o corpo daquele jeito, não, acabou para mim, porque Deus tinha agido dentro, né, no coração. Então ali eu já juntei todas aquelas roupas todas de anos, que eu só tinha roupa feminina, juntei tudo e botei para fora de casa. Nessa época eu morava sozinho, botei para fora de casa e disse: isso não pertence mais a mim. E aí, ali eu comecei a minha história de encontro pessoal com Jesus, sabe? Jesus veio em auxílio, mas muitas vezes Deus precisa de mim e de cada um de nós, assim como precisou desses irmãos para descer aquele paralítico. Ele precisa muitas vezes que a gente chame o irmão mesmo, sabe? Independente de como ele viva, de como ele está, é Deus que vem em auxílio. Porque veja, o diácono estava falando isso mesmo. Pô, se ele vem em auxílio a mim, nossa, não tem fronteiras para o amor de Deus, tem? Tem como? Porque a gente se sente tão indigno como eu me sentia lá, e a gente é indigno desse amor maravilhoso de Deus, mas Ele quer vir ao nosso encontro, Ele vem em nosso auxílio. Dali eu comecei essa história, né, de retomada da minha vida espiritual, essa que começou lá com os 12 anos, fazendo a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão e depois me afastei da igreja, né? Aí eu sempre comento isso. Imagine o coração do meu pai e da minha mãe, né? E dos meus irmãos. Eu tenho 7 irmãs e mais 2 irmãos. Aí eu fico assim, caramba, imagine o coração da minha família, né? Me vendo daquele jeito, né? Vivendo daquele jeito. Eu procurava, dentro daquela realidade, viver o mais tranquilamente possível. Mas é uma situação difícil você ver teu filho, que nasceu homem, e de repente ter que chamar ele com o nome de mulher, ter que olhar ele como mulher e tratar ele como mulher. É duro, né? Mas Deus é mais. Pai e mãe teve muita fé, sabe? E a oração da minha família, e eu creio nisso, a oração da minha família e daquelas pessoas que verdadeiramente queriam o meu bem, foi o que aconteceu, que fez acontecer essa graça de um Pentecostes
de uma mudança de vida lá em abril de 98, sabe? E às vezes eu fico assim, Jesus, meu Deus, tantos irmãos, sabe? E graças a Deus agora a gente tem ouvido tanto, né, de conversão sobre essa situação do homossexualismo, e o quanto a gente precisa, né, porque a gente só ouve coisas contrárias, de que a gente tem que aceitar, de que a gente tem que amar, mas não é aceitar, porque a própria pessoa não aceita. Por exemplo, eu não aceitava de jeito nenhum, mas eu não tinha condições, eu não tinha outro jeito, porque eu achava que o meu jeito era aquele, que não teria jeito para mim. Eu nem imaginava que eu seria assim, desse jeito, porque quando eu era mais novo eu não conseguia tirar foto, porque eu tinha pavor da minha aparência, detestava a minha aparência, detestava de ser homem, tinha pavor, e até tive que fazer um trabalho de procurar a cura interior o tempo inteiro para a aceitação da minha sexualidade, sabe, depois da conversão. Então eu louvo e bendigo por esse Jesus vivo e ressuscitado, que a gente adora no sacrário, que a gente recebe na comunhão, na Santa Missa. Ele é vivo e ressuscitado, e vem ao nosso encontro das nossas dificuldades, e vem cuidando e dando toda a graça, toda a palavra acertada para levantar o irmão. E aí eu precisei de muitos irmãos para fazer isso por mim, né? Já dá para imaginar, eu demorei de 2, quase 3 anos para fazer as cirurgias reparadoras, né? E aí, imagine eu, para caminhar na comunidade, eu precisei de muita caridade da minha comunidade, sabe? Eu tinha muita vergonha, né? Porque eu não raspei a cabeça logo não, mas depois que passou alguns meses, depois da confissão e tudo, aí eu passei máquina zero na cabeça. Foi aí que eu comecei a juntar o dinheiro para fazer as cirurgias reparadoras, né, no corpo. Então imagina, né, eu tinha muita vergonha, né, de ter aquele... Eu lembro meu primeiro retiro, eu ainda estava com seios grandes, né, aí eu esperava todo mundo dormir, 2 horas da manhã mais ou menos, aí eu ia, tomava banho, rapidinho, aí botava a roupa e ficava reclinado, esperando amanhecer, para ter a primeira oração, para não precisar estar no banheiro junto com os irmãos, para não constranger pela situação que eu me encontrava. Dinho, LUX 2052, um táxi, se for nosso, por gentileza, tira lá que está atrapalhando um vizinho nosso. Então assim, eu precisei de muita caridade dos irmãos, e eu confesso para vocês assim, como eu experimentei o amor de Deus com os irmãos da comunidade. Hoje eu estou lá, ó, servindo, né, junto dos irmãos, mas eu sempre falo lá na comunidade, o quanto eu sou grato pela comunidade Nossa Senhora da Conceição, que me acolheu e teve caridade comigo, das minhas fraquezas, fraco na fé, mas decidido a vencer as minhas limitações, decidido a abraçar uma conversão diária, decidido a vencer todas as barreiras que eu precisava vencer, daquele caminho errado que eu tinha trilhado, para fazer o retorno disso aí tudo. Então eu louvo e bendigo, sabe, da minha comunidade e da Igreja Católica, né? Hoje a gente passa esse momento delicado, que a gente ouve tanta coisa, né? Tanta coisa, né, negativa, mas é o momento da gente falar, não, ouça o Santo Padre, ouça o Papa Bento XVI, hoje então foi direto, e antes disso foi direto o pronunciamento dele, ele colocando, então você percebe que maravilha, então aquilo tudo de negativo cai tudo por terra, e aí a gente vai vendo o mover do Espírito Santo na igreja, né? Então que a gente verdadeiramente se una cada vez mais em oração, principalmente agora nesse momento de mudança, sabendo que o poder do Espírito Santo de Deus está sobre nós, está agindo e levantando homens e mulheres fortes na fé e decidido mesmo a levantar a bandeira que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Deus, e nada vai tirar isso do nosso coração, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que a gente pareça estar errado, que a gente às vezes está num ambiente que tanta coisa parece que a gente é que está errado, mas não, a gente precisa ser como aquele luzeiro que Jesus disse que acenderia, e que nunca acenderia esse luzeiro para botar embaixo da mesa, e sim em cima da mesa, para iluminar todos aqueles
que vão entrando. Então, que a gente verdadeiramente acredite que Jesus é o Senhor do impossível e que nada, como disse o anjo à Virgem, nada é impossível para Deus. Amém. Mauro, a gente que conhece, você deixou claro, era infeliz, Sim, tinha amizades. sim. Foi fácil abrir mão desses amigos? Convivia com esses amigos que viviam o mesmo dilema que você vivia? Como é que foi? Beleza, saiu, voltou para a igreja, buscou socorro, mas e como eram esses amigos, esses relacionamentos de amizade? Como é que foi para se desvencilhar? É possível conciliar luz e trevas? É possível viver lá e cá? Como é que foi esse momento da ruptura? Diz pra gente. Não, então, diácono, foi bem bacana isso, porque eu tinha amigos, os travestis e transexuais, e a gente se dava muito, mas acontece que eu precisava continuar experimentando o poder do céu. Então, como eu me conhecia, eu precisei me afastar, mas com muito carinho, me afastar primeiro, para eu amadurecer a pessoa, reconhecer a pessoa que eu era e que Deus estava revelando para mim, para eu depois poder ter contato com eles. Então, quer dizer, não fui eu que me afastei deles, porque eu cheguei a marcar, ligavam para mim: "Ô Mauro, eu poderia fazer um almoço?" Vamos lá, fiz almoço, mas eles não ficavam quase lá em casa, porque o assunto não era mais o mesmo. E até eles que comentaram, os travestis, e que comentaram sobre Jesus o tempo inteiro, mas foram embora logo e nunca mais me ligaram assim. Então, quer dizer, eu realmente, assim, eu tive que me afastar, mas não por eles, por mim, porque eu precisava ter um encontro com esse Jesus dentro de mim e ter um encontro comigo mesmo, saber, pô, quem é o Mauro, quem é esse homem que Deus gerou, que Deus sonhou, quem é esse Mauro? Então eu precisava, e eu fiquei um bom tempo assim, sabe, assim, bem a sós mesmo, sabe? Igreja, trabalho, oração, igreja, trabalho e oração, para verdadeiramente assim, ter essa intimidade com Jesus, para me conhecer. Então o meu medo era de mim mesmo, não dos irmãos, sabe? Mas eu precisei me afastar, me afastei. E a família, onde é que entrou nessa história? A família Mãe, é tudo. Família é tudo, né? O Mauro tem um cunhado, Sim. que é diácono, Sim. que é diácono permanente, se ordenou bem perto de mim. A família toda é cristã, mas como é que foi o apoio da família? Sabe por quê, Mauro? Porque aqui você vê um grupo grande de homens. Sim. Talvez não tenha um problema pontual como esse que você viveu, mas tem outros. Onde é que a família entra na hora de socorrer? Onde é que um pai entra na hora de arrancar, de ajudar um filho? O que ajuda? É uma surra bem dada? É um xingamento bem dado? É proliferar notícia para todos? É se ocultar, assumir? O que uma família precisa fazer na hora que vê um filho precisando de ajuda? O que aconteceu contigo? Eu conheço a mãe, sei o que ela fez, e sei o que ela fazia, e sei o que ela faz hoje. Mas onde a família entra para auxiliar, tirar alguém no mundo das trevas? Qual foi a experiência que você teve e o que você sugere para nós homens aqui? Isso, olha só, por exemplo, no estágio que eu me encontrei, porque a minha família, quando ela caiu a ficha da situação, já estava avançado, vamos dizer assim, o caldo já tinha derramado. Então eu já tinha me tornado uma pessoa, mesmo com sorriso, com docilidade, com perfume francês, eu tinha me tornado uma pessoa amarga comigo mesmo. Então eu não aceitava mais que ninguém tocasse nesse assunto, porque eu já tinha me decidido ser mulher. Então quando a família percebeu, o seio já estava crescendo e aquilo já me feria, então não queria mais tocar no assunto. Mas uma coisa, diácono, que assim, vale a pena colocar sempre, e a gente sempre fala do silêncio da Virgem, né? Sempre fala isso. E pai e a mãe, e até ela mesma diz, que o pai nunca comentou com ela: Maria, o nosso filho, ele via, ouvia as coisas, mas silenciava. E ela fez a mesma coisa, mãe. Ela silenciava, porque naquela situação ali, já tinha derramado caldo e só ia criar dores muito maiores para mim, e eu poderia me revoltar muito mais.
Então, aquele momento dela silenciar, tá certo. E aí eu fui avançando até a cirurgia plástica. Então, eles silenciaram até o fim, esperando em Jesus. Sabe, silenciaram até o fim. Mas hoje, de tudo que eu li sobre o que o psiquiatra fala e tudo, hoje, o ideal é perceber qualquer situação, é conversar. Francamente, assim, tudo é tão aberto hoje em dia, né? É conversar, assim, qual é a dificuldade, o que está acontecendo, sabe? Mas bem antes, porque depois que tudo acontece, tudo, vamos dizer assim, tudo já está tão comprovado, fica muito doído. Aí a oração, encharcar de oração e o amor tudo transforma. A minha família sempre me amou, sabe? Eu percebia muito isso. Mas tinha uma parte que amava incondicionalmente, como a minha irmã e o Jatobá, né, o diácono. E tinha uma outra parte que virava e mexia, falava coisas doídas para mim. Tipo, onde você vai parar? Daqui a pouco você desandou. Então aquilo me machucava. Então, quer dizer, mas eu depois da minha conversão percebi que as duas partes da família, tanto aquela que falava as verdades que eu precisava ouvir, que me doía, como aquelas que me acolhiam incondicionalmente, tanto um quanto o outro foram material para minha conversão. Foi porque eu, mesmo que doía, mesmo que me dava colo, um e o outro me trouxe um equilíbrio e foi mostrando para mim que quem precisava lutar primeiro seria eu. Quem precisava decidir primeiro seria eu, porque eu é que aceitei aquele caminho, então eu mesmo é que teria que decidir o retorno. Mas uma coisa é linda, e a gente há anos atrás a gente estava reunido em família no almoço, e aí a gente foi rezar o texto da misericórdia, e aí todo mundo ficou falando assim, mas o Mauro é forte, aquilo foi me incomodando. Aí eu levantei, irmãos, não vamos mais usar esse termo, porque, gente, eu de coração sincero mesmo, sozinho eu não conseguiria se não fosse a graça de Deus. Não tem como, eu até me arrepia todo, porque não tem como, porque a situação que eu estava interiormente era um aprisionamento, que era uma coisa descontrolada, porque eram muitos anos que eu vivia como mulher, eu não tinha mais entrado em banheiro masculino, eu ia à praia e tudo, fazia tudo como mulher. Então ali só o poder de Deus. Você diz muitos anos, irmão. De que idade a que idade? Olha, eu posso dizer assim, o diácono, desde criança, né? Porque a primeira surra que eu lembro que eu levei foi porque eu falei para a família toda que eu, com 5 para 6 anos, que eu ia casar com um homem bem bonito. Então naquela época ali, o meu interior já não estava tão legal, né? Então eu fui até mais ou menos os 34, 35 anos assim. Você chegou ao extremo de pensar em até mesmo fazer a cirurgia e mudar de sexo. Sim. Quando foi isso? Então, quando eu cheguei para a mãe, falei, mãe, eu juntei um dinheiro. E eu lembro, até uma brincadeirinha, eu lembro que no Peru fazia cirurgia de mudança de sexo. Aí eu até falei, bom, seria até bom, hoje eu até falo isso, seria até bom, pelo menos ele morria com dignidade. Mas eu juntei o dinheiro e falei para a mãe, e ela falou assim, Mauro, o que você deve fazer é o seguinte, você precisa gastar esse dinheiro. E aí foi a casa que hoje é o meu salão, foi a casa que eu comprei com esse dinheiro, e aí não fiz. E quantas cirurgias reparadoras você fez, Mauro? 6. 6 cirurgias, vamos lá, para voltar ao estado, vamos dizer assim, que Deus havia criado, que Deus havia sonhado, que Deus havia plasmado no ventre Isso. da sua mãe. 6 cirurgias. 6. Eu não sei se você está compreendendo. Quando o Mauro vem dizer e testemunhar isso na vida dele, é muito cômodo a gente, até olhando para ele hoje, 15 anos se passaram de sua conversão, que chegou a um nível do vigário episcopal do Vicariato Oeste convidá-lo para ser ministro da Sagrada Comunhão Eucarística. Passados 15 anos é mole, mas se voltarmos a 15 anos passados, a gente certamente, ao receber o Mauro, como ele mesmo disse, na última pilastra da igreja,
talvez a gente não tivesse o olhar que você está tendo hoje. Ele disse que ele foi acolhido pela igreja. Quero dizer para você, nós temos 3 padres na nossa paróquia, 3 diáconos. Nós somos suficientes para acolher todos os fracos e necessitados. Não ouse, celebrando esse 1 ano do nosso terço, se você precisa de ajuda, eu tenho certeza, vai ter um padre na casa paroquial para te atender. Não é possível. Vai ter um de nós 3 diáconos. A gente quer fazer com você aquilo que um dia a igreja fez com o Mauro. Não vamos te julgar. Eu li um livro que me ajudou muito. O título do livro é maravilhoso, mas a frase que norteia todo o livro é a seguinte frase: Deus aceita você no estado que você se encontra, mas Ele se recusa a te deixar nesse estado. Ele quer você simplesmente semelhante a Ele. Deus nos aceita, meu filho. Deus nos ampara em toda a situação. Olhando para essa realidade em que o Mauro viveu desde o tempo da infância até o tempo de um homem formado. O tempo talvez tenha feito com que ele resumisse um pouco do que ele viveu na rua, do que ele experimentou nesse mundo, do que foi o carnaval para ele. Me recordo bem das nossas conversas, do Mauro dizendo que eram 4 dias de carnaval para ele, daquilo que realmente foi chegar ao mais profundo de um afastamento de Deus. Deus quis te dar um presente hoje para dizer que Ele é capaz de realizar impossíveis, meu filho. Eu já ouvi muito, Mauro, me perdoe, mas eu já ouvi muito dizer assim: olha, eu já vi de tudo, menos isso. Verdade ou não é? Isso é uma realidade, tranquilo. Mas toda vez que eu ouço isso, eu lembro que um dia Deus fez com você e pode fazer com todo mundo. Eu não sei qual é o impossível que você anda enfrentando. Eu não sei se é similar, se não é similar. Eu não sei se é no convívio, talvez, com um filho, com uma filha, com uma esposa, com um sobrinho, com um neto, com um pai, com uma mãe, com um divórcio. Ontem eu fui rezar o terço da misericórdia numa paróquia. Acabou o terço, uma senhora só ficou, 74 anos, da idade da minha mãe. Ela falou assim: tem um cartório do lado da paróquia onde a gente estava. Ela falou: só tem 5 minutos. Ela achava que eu era padre. Eu expliquei para ela que era diácono. Beleza, eu sou criada na igreja. Eu estou acabando de sair desse cartório porque eu acabei de assinar meu divórcio. 50 anos de casados, 50 anos e 3 meses de casados. Eu fiquei me perguntando: gente, como é que alguém destrói o finalzinho da vida? Como é que alguém perde a esperança de viver? Então esses filhos, nesse casamento, veja, eu não sei qual é o teu extremo. A gente hoje está vendo o extremo de um homem igualzinho a mim, a você. Deus foi lá, por misericórdia. Ele usou a palavra mais bela da igreja e do evangelho: por graça. Graça é um favor não merecido. Deus foi lá, sem que ele ousasse pedir, talvez sem que ele se julgasse até digno, e o ergueu. E hoje coloca como referência para nós de conversão. Esse terço quer ajudar a você. Vou rezar por você junto com o Mauro. Nós vamos pedir agora. O impossível Ele pode realizar. Vamos rezar pedindo que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, é o mesmo que Ele fará eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Qual é a sua necessidade desse dia, meu filho? Qual é o poço que talvez esteja envolvendo a sua vida, ou a vida de alguém que você tanto ama? Saiba, hoje Deus nos traz o Mauro para dizer: o que eu fiz com ele, eu posso fazer com qualquer outra pessoa, inclusive você. Quando você estiver no teu lazer, quando você estiver com os teus amigos no futebol, estiver com os familiares sentado numa mesa de churrasco, e alguém um dia disser para você: eu nunca vi alguém que tenha experimentado tanto tempo, formado como criança, formado como adolescente, formado como jovem,
para viver de uma forma diferente da essência do que Deus havia pensado, voltar atrás. Eu não acredito. Você vai poder dizer: na minha igreja eu conheci pelo menos um que publicamente foi dizer para mim: eu desejei mudar, eu lutei até para mudar, mas foi Deus quem me mudou, não o que Deus havia planejado. Feche os seus olhos um instante agora. Alimentados pelo exemplo desse nosso irmão, vamos cantar, vamos rezar. Nunca houve noite, não há tempestade, noite, pecado, que Deus não seja forte, poderoso o suficiente para transformar. À medida em que você canta, eu convido que você... Nós não somos referências para muita coisa não, mas quando Deus ergue alguém e utiliza alguém para abençoar a nossa vida, a gente precisa usufruir desses exemplos. Cante, olhando para esse nosso irmão. Eu o conheci já há longa data e quando o conheci ele ainda estava fazendo cirurgias reparadoras, mas olhando para ele, olhe para a sua situação de vida, seja qual área for, Deus tem autoridade, poder e condições de reverter. Cante rezando. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. para me ajudar. Haverá milagres dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na Do lado de do lado Jesus, de Jesus. aquilo que parecia Impossível. Pode olhar para o nosso irmão, pode cantar. Não ter saída, não ter saída. ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas foi Ele. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. não ter saída, Que parecia não ter saída. ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha Jesus sorte. mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me. Usa-me, Ó filho de Davi. quero te servir. Usa-me. Usa-me, Sou a tua imagem. sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia ser impossível, Parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. ser minha morte. Sou um milagre. Vai ficando de pé. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia impossível. erga os seus braços.
braços, homem, cante essa verdade. Sinta-se livre. Há sempre uma porta que Deus abre. Que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Queria convidar para a gente concluir essa noite. Você que é bem específico, tá? Porque não é para todo mundo. É para os homens que estão vivendo situações, como cantamos, impossíveis. Situações que você não tem alternativa, porque se você tiver alternativa, não é para você. É situação que você já buscou e não encontra solução. Como vou pegar aqui o exemplo do próprio Mauro, que ele usou na vida dele. O caldo entornou todo, já não havia mais solução. Vestia-se como mulher, andava como mulher, era tratado como mulher, ou seja, já não há mais, é irreversível. Aos olhos humanos não há jeito. Queria convidar você, que em alguma área da sua vida está vivendo isso, a você vir aqui à frente e diante do altar, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, a gente rezar por você. Eu acredito que um dia aquele padre que acolheu o Mauro pela primeira vez na igreja, eu tenho certeza que ele não esperava que fosse tão amado de uma forma até mesmo imerecida aos olhos humanos, porque só encontrava repúdio. Hoje nós queremos rezar por você, como um dia alguém lá no início, em 1998, acolheu e rezou pelo impossível do Mauro. Seja qual for o seu, repito, seja qual área for, qual situação for, se você deseja, venha que nós queremos rezar por você. Apenas venha aqui à frente, se ajoelhe e nós vamos orar por você, pedindo por milagres. Vamos cantar Não Há, e rezando por esses irmãos, vamos entregar aquilo que para eles hoje tem sido o impossível. Senhor Jesus, nós vamos colocando assim na tua presença, pela intercessão da Virgem de Fátima. Senhor Jesus, vem em auxílio, Senhor, ao pedido de cada um desses irmãos que aqui, com muita fé, com muita devoção, Senhor, veio aqui para se prostrar diante de ti, Jesus, pedindo, Senhor, esse impossível na vida deles. Senhor, só tu sabes, Senhor, qual é o obstáculo, qual é a barreira, qual é a dificuldade que esses irmãos, que a família, a situação que esses irmãos estão passando e vivenciando. Vem agora agindo, Senhor, com teu poder, com a tua glória, Senhor. Vem manifestar a sua glória, Jesus, no meio de nós, sobre a situação que esses irmãos, com muita piedade, muito carinho, Senhor, e muita fé, vieram aqui colocar diante do teu altar, Senhor. Vem agindo, Jesus, no coração de cada um deles e no coração de cada um de nós. E nós que estamos sentados, que não nos levantamos, vamos interceder junto pelo impossível que esses irmãos vieram pedir. Vem, Senhor, sobre esse impossível. Derrama teu sangue precioso, Senhor, tua água pura, Senhor, e vem transformar essa realidade, Senhor. Vem agir nessa realidade, Senhor, que eles verdadeiramente experimentem, Senhor, ao se levantar, ao sair daqui, que algo mudou e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor agiu, que o Senhor veio em auxílio, Jesus. Vem agora, Senhor, vem, nós te pedimos, Senhor, porque não há, Jesus, não há ninguém tão poderoso quanto a ti. É verdade, Senhor, nós acreditamos, Senhor. E eu te peço, Senhor, pelo ministério a mim confiado pela igreja, que tu possas livrar de todo mal, tudo aquilo que é influência do mal, seja por amizades, seja ela na vida profissional, seja ela na vida afetiva, seja na vida religiosa, seja na vocação, onde houver semente do mal, que nessa noite, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe e vossa mãe, todo esse mal seja desfeito e cancelado.
Te pedimos, Senhor, por tudo aquilo que é impossível, tudo aquilo que chegou no limite das forças desses homens, quer por depressão, quer por doença, quer por qualquer tipo de enfermidade, quer por qualquer tipo de situação que estejam enfrentando. Eu te peço nessa noite, junto com toda a nossa igreja, realiza um milagre nessa noite, Senhor, onde celebramos um ano de oração do Santo Terço, hoje de forma festiva, hoje de uma forma diferente, mas é junto à vossa Mãe Santíssima que nos reunimos, e pela intercessão dela nós te pedimos, Jesus, realiza milagres, realiza aquilo que os nossos olhos já não acreditam mais ser possível acontecer. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, realiza, e que esses homens possam testemunhar a tua bondade, assim como Mauro, Senhor, disse que foi pura graça, foi pura misericórdia, não foi vontade dele apenas, mas foi um favor divino. Nós te pedimos, realiza esse mesmo favor na vida desses homens. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Não há mal que me possa vencer. Não há. Não há. Se você sabe, cante. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, Pois tudo posso. tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso Em Jesus em Cristo. Jesus Cristo. Nenhum problema, Nenhum problema, nem meus pecados nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Cantam. Nenhum problema, Nenhum problema, nem meus pecados nem meus pecados poderão superar o amor. Braços erguidos, a uma só voz. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Deus é grande. Supremo Rei. Supremo Rei. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Tristeza, Minha tristeza, nem mesmo a dor nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. espírito de depressão vai embora em nome de Jesus. Nem a tristeza, Angústia, sufocamento, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior Deus é maior do que o que alcoolismo, tudo que me acontece. do que o vício de drogas, Deus é grande, Supremo Rei. do que a mentira, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. vai ficando de pé, homem. Nem a vingança, nem mesmo o ódio, vai ficando de pé. Minha vingança, Dá a mão para esse homem que está aí do seu lado. nem mesmo Você que ficou aí ódio também na Assembleia, dê a mão a quem está do seu lado. poderá superar o amor de Deus. Nem a vingança, nem mesmo o ódio, Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor. ergue a mão desse valente, ergue a mão desse valente bem alto. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei.
Deus maravilhoso que nos reúne e sua Mãe Santíssima. Dá um abraço nesse irmão e diga: você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Amém. É Maria. Você vai se sentando. Senta aí um minutinho. Padre Francisco, vem nos dar a bênção final, meu santinho. O nosso vigário paroquial. O pároco. Queria concluir o texto, era para eu ter ido no texto das meninas, não deu tempo. Mas eu vou pegar as meninas que estão aí fora e dar um aviso para vocês. Valeu ou não valeu? Valeu! Olha só, isso aí tá parecendo a torcida do adversário, né? Você pode encher esse pulmão de alegria nessa quaresma santa que a gente está vivendo aqui em São Rafael. Valeu ou não valeu? Valeu! Quinta-feira que vem, Padre Alberto, a gente está pensando aí, organizando a gente sair não na próxima, mas talvez daqui a 15 dias, rezando o terço pelas ruas do bairro novamente. Homens, mulheres, vamos juntos rezar na rua, na quaresma, professando a nossa fé, nesse tempo de fertilidade da nossa igreja católica. Mas eu queria fazer um convite especial a você principalmente que tem a facilidade por não trabalhar. Quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia será rezado daqui da nossa paróquia, ao vivo para a Rádio Catedral e, é claro, toda a diocese onde a rádio pega. Venha rezar conosco, traz mais um. Esses pedidos que aqui se encontram, todos eles eu vou colocar na missa de amanhã. E eu vou trazer quinta-feira que vem para o terço da misericórdia para a gente rezar. Nós vamos estar fazendo aqui na quinta-feira, às 3 horas da tarde, ao vivo. E à noite, estaremos aqui com o terço dos homens e o terço das mulheres, do jeito de sempre, se Deus quiser, rezando da mesma forma. Vamos voltar, hoje rezamos só uma dezena, repito, porque é uma forma hoje festiva da gente concluir o mês de 1 ano do terço dos homens. A você que veio pela primeira vez hoje, levanta a mão para a gente conhecer, primeira vez que está vindo o nosso terço. Vamos aplaudir esses irmãos. Quantos, meu irmão? 64 pessoas pela Web TV da paróquia. Olha, que Deus reverta em bênçãos essa hora que você rezou conosco. E aqui na igreja, somente contados os homens, 525 homens. Eu posso falar da minha realidade de Vista Alegre. Deus está sendo generoso. O quintal está só começando a ser semeado. 2013, a gente vai ver muita graça nesse bairro. Se você mora em bairro do lado, vai respingar lá, pode ter certeza. Continua com a gente aqui. A nossa gratidão ao Mauro, a mãe dele, Dona Maria. Mãe, olha, se mãe erra, a gente sabe que só Deus não erra, mas mãe de todas as criaturas é a que erra menos. A gente sabe disso. Quantas noites ela não viu o filho saindo? Quantas noites ela rezou pedindo: quando será, Jesus? Quando será, Jesus? Não é a primeira vez que ela acompanha o Mauro. Eu tenho certeza que agora, como aquela idosa do Evangelho, eu sei que vai demorar muito, tá, Dona Maria? Mas aquela profetisa Ana, quando pegou e viu Jesus no colo, junto com o velho Simeão, aquele homem disse: agora eu posso morrer em paz. Certamente essa família pode dizer: obrigado, Jesus. Agora a gente se reúne no Natal, no Carnaval, nos aniversários, um pouco mais feliz por vossa graça. Leva esse exemplo para a sua semana, meu filho.
Leve esse exemplo para a sua quaresma. Venha se confessar. Procure o padre da sua paróquia. Faça da reconciliação pelo sacramento com o padre. É somente o sacerdote. Faça da sua quaresma um divisor de águas na sua vida, como há 15 anos Deus dividiu a vida do Mauro em 2 partes. Vamos receber a bênção final. Vá para casa. Eu tenho certeza que nessa noite Nossa Senhora está muito feliz por ter reunido tantos homens ao redor dela para ouvir o poder do filho dela na vida de um homem igualzinho a gente. A você que está vindo pela primeira vez, reza pela pessoa que te convidou. Esse cara que te convidou, ou essa mulher que te convidou, pode ter certeza, merece crédito com você. Você poderia estar em tantos lugares agora, até descansando. Vem rezar com a gente quinta-feira que vem. Não venha porque você tem impossível para realizar. Venha porque você precisa de Deus perto de você. E assim a gente conclui a nossa noite. As crianças nos perdoem nessa noite, a gente não ter rezado a última dezena, e os pedidos todos eu irei levar comigo. A única coisa que eu quero registrar é que tem um irmãozinho nosso oferecendo um emprego para trabalhar numa lanchonete, numa pizzaria, perto do antigo Guanabara, em Irajá. Tem aqui o telefone, eu vou deixar aqui. Não leva não papel, que pode mais de uma pessoa precisar. Você anota o telefone. Precisa de um funcionário para lanchonete, pizzaria. Como é um oferecimento de emprego, vai que alguém está precisando. E se você tiver essa oportunidade, nós temos 3 pessoas que receberam o emprego através de irmãos aqui do terço. Se você conhece alguém que está precisando de alguém, quem sabe aqui no nosso terço a gente não pode ajudar um irmão nosso. Amém? Vamos ficar de pé, receber a bênção final do Padre Francisco e depois retornaremos aos nossos lares. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dá um abraço em quem está do teu lado e diga: meu irmão, tudo é possível para Deus. As inscrições da Crisma estão sendo feitas lá fora. Quem quiser fazer inscrição da Crisma,
Senhor. Paróquia São Rafael Arcanjo apresentou Terço dos Homens.